Eu não me lembro quando foi o ano, de jeito nenhum vou conseguir me lembrar, mas foi há mais de 40 anos, quando o Chico Buarque de Holanda, em uma entrevista, ele usou uma expressão que não foi ele que deu origem a essa expressão ideia, porque ela já circulava ali, inclusive em partidos clandestinos, né? No próprio Partidão, etc. Mas ele disse o seguinte, isso ainda o país estava sob a ditadura militar, e ele disse: estamos lutando pelo direito de lutarmos. E muita gente, na época, a maioria, acredito, compreendeu o que ele estava dizendo. Porque já era um momento em que a ditadura começava a dar sinais claros de que caminhava para o seu fim, de que entrara em sua quadra histórica derradeira, né? Indo para o fim. A oposição crescia, havia, claro, uma parte significativa que era a oposição de primeira hora, desde o início, desde o final de março de 64, e outros que foram aderindo na medida em que se desencantavam com o regime militar. Há um exemplo clássico que é o Lacerda, o próprio Juscelino, etc. Mas naquele momento dessa fala do Chico Buarque, havia também já muitos oportunistas, gente que percebeu que a ditadura iniciava o seu período derradeiro e, portanto, começava a migrar para a oposição. Queria chegar ao momento do fim da ditadura sendo visto como oposicionista, né? Isso é muito comum em política. O próprio Sarney, que acabou sendo o primeiro presidente pós-ditadura, seria o Tancredo. O Tancredo morreu, ele era o vice do Tancredo e assumiu a presidência, já na posse. Então, o Sarney foi, durante muito tempo, um apoiador da ditadura militar. Mas depois foi migrando para a oposição até ser o vice na chapa do Tancredo no colégio eleitoral, contra o Paulo Maluf. Ora, então, havia naquele momento, na oposição, um objetivo comum: acabar com a ditadura. E nessa luta estavam comunistas, e aqui tanto stalinistas quanto trotskistas, quanto grupos que não poderiam ser rotulados nem como stalinistas, nem como trotskistas. Havia a esquerda católica, havia o trabalhismo getulista, personificado significativamente no Leonel Brizola, havia os nacionalistas, havia a direita liberal, tanto a realmente democrática, aí você tem Franco Montoro, da Democracia Cristã, o Paulo Brossard, jurista importante, senador. O fato é que o Tancredo Neves, né? O Tancredo Neves que também tinha pé no trabalhismo, né? Mas também era, acima de tudo, um democrata, do ponto de vista da democracia liberal, burguesa, né? assim conhecida. E você tinha aqueles, a ditadura acabou em 85, Reagan estava no poder desde janeiro de 81, Thatcher desde 79, ela ficou até 90, o Reagan até janeiro de 89, né, quando assume o Bush pai, que havia sido vice dele. Então, o liberalismo,
a história do consenso de Washington, da escola de Chicago, tudo isso crescia extraordinariamente. Então havia também aqueles que entendiam que a ditadura havia se tornado um problema para o desenvolvimento econômico, né? Que havia se tornado um impedimento para uma transformação econômica que precisava de um ambiente de liberdade política. Assim como havia, claro, os que queriam o recrudescimento da ditadura. Isso já havia acontecido lá atrás, quando o Silvio Frota tenta um golpe contra o Geisel. Chegou a mobilizar tropas, só que o Geisel respondeu também mobilizando tropas e venceu, sem precisar dar tiros, mas venceu a ideia golpista do Silvio Frota, porque o Geisel já iniciava o processo de abertura e o Silvio Frota não queria saber de abertura. E já no governo Figueiredo, aqueles caras que estouraram bombas em bancas, em gráficas, e tentaram aquele que seria um grande atentado no Rio Centro. O que eles queriam era produzir um ambiente de comoção, de incerteza e o recrudescimento da ditadura. Talvez até sonhando com um novo ato institucional parecido com o tristemente famoso AI-5, o ato institucional número 5. E o Chico Buarque disse isso aí, que, repito, já era uma frase dita em partidos, principalmente os que estavam na clandestinidade. Estamos lutando pelo direito de lutarmos. Por quê? Porque, encerrada a ditadura, esse ponto de convergência, esse objetivo comum, desapareceria porque o objetivo já havia sido atingido. Acabou a ditadura. E agora? Cada um vai seguir o seu caminho. Cada um vai tentar fazer com que na redemocratização suas ideias prevaleçam. Os comunistas, os anarquistas, e entre os comunistas, os stalinistas, os trotskistas, a igreja, a chamada esquerda da Igreja Católica, os nacionalistas, os liberais, os ultraliberais, que defendiam que o Brasil mergulhasse depois ficou conhecido como neoliberalismo, de Reagan e Thatcher, lá das fontes do Milton Friedman, e os democratas que sonhavam com algo parecido com uma social-democracia do tipo europeia, da Europa Ocidental. Então eram várias ideias, vários grupos. Aí sim, era hora de lutar. Cada um apresentar suas ideias, lutar pelas suas ideias, apresentar seus argumentos, tentar convencer a maioria da sociedade de que suas propostas eram as melhores. Naquele momento, como dizia o Chico Buarque, a luta era pelo direito de lutar. Apenas isso. Depois era hora de cada um seguir o seu caminho. Mas muita coisa aconteceu e no mundo, particularmente no Ocidente, e aqui Estados Unidos, Europa Ocidental, mas também na América do Sul, na América do Norte, nos Estados Unidos, claramente, o México não. Interessante, o México é um caso muito especial. Mas a direita dividiu-se em dois grandes grupos. Esse chamado grupo liberal, que defende a globalização da economia, a internacionalização da divisão do trabalho, porque ligada à internacionalização da divisão da produção, aquela ideia lá do David Ricardo, cada um vai produzir o que
o que de fato o coloca como produtor competitivo, ou pelas condições climáticas, ou topográficas, ou pela capacidade industrial, ou pelo percentual de terras agricultáveis, pela fertilidade da terra, ou porque tem muito minério no subsolo. Cada um vai buscar aquilo que lhe dá competitividade e o mundo será abastecido por diversos produtores especializados. Na época do David Ricardo não havia nem de longe as condições que existem hoje de transporte, de produção e com a ajuda de tecnologia, o avanço tecnológico, a rapidez da distribuição de mercadorias. Então tudo isso ficou muito mais factível. E os liberais defendem a democracia formal, não é? A eleição, o controle do capital sobre a política, um Estado que é, ao fim, instrumento do capital. E aí, dependendo das circunstâncias e dos interesses do capital, um pouco mais, um pouco menos de estado de bem-estar social. E a divisão do mundo, uma divisão falsa, que aliás tem sido o norte da atual política externa brasileira, um equívoco tremendo da política externa brasileira hoje, que é embarcar na ideia de que o mundo tem hoje uma disputa entre democratas e autoritários. E isso é uma fantasia, até porque os liberais, e uma parte da esquerda brasileira embarcou nisso, os liberais ignoram, teoricamente e na prática política, a existência do imperialismo e da aliança entre o imperialismo político-militar com o domínio do capital financeiro sobre o trabalho e sobre o capital produtivo e sobre a renda das nações, sobre a riqueza das nações, no dizer do Adam Smith. E na gigantesca, imensa transferência de renda para pouquíssimos cofres particulares. Riquezas públicas transferidas em escala industrial para pouquíssimos cofres particulares. A outra direita abomina o multilateralismo, não gosta da ideia da globalização, porque muitas vezes a grande parte dos que assim discursam nem sabem por que são contra. Mas a causa é única. Uma parte importante do capital financeiro entende que é hora de desmontar a divisão internacional da produção. Não do trabalho, mas da produção. E a retomada de um predomínio na produção do capital interno, capital industrial, controlado pelo capital financeiro nos Estados Unidos. Ou seja, uma repatriação de capital produtivo para a pátria imperial. E os portadores políticos dessa ideia vão aparecendo. Donald Trump, até pela importância dos Estados Unidos, é o principal portador político dessa ideia no mundo. E, ao mesmo tempo, essa direita que quer remover o tempo histórico da globalização da produção e da internacionalização da produção
e quer restabelecer relações econômicas claramente fincadas no imperialismo, por sua vez, para ter voto, percebeu as vítimas da globalização. Toda aquela gente, principalmente a classe operária, que perdeu emprego, perdeu renda, perdeu salário, perdeu a casa, perdeu qualidade de vida, está aí vivendo de bicos. No país mais rico do mundo, nos Estados Unidos, mas também na França, também na Alemanha, onde as pessoas começam a notar um fenômeno esquisitíssimo para a Alemanha pós-guerra: o crescimento do número de sem-teto na Alemanha. Então você tem o socorro do Estado, mas que se tornou um band-aid, né? Se tornou um curativo bem emergencial, que não resolve o problema. Na França é muito mais grave a situação, porque havia na França um amplo e rico cinturão industrial, que, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, virou o cinturão da ferrugem. Ora, esses operários e também camponeses que viram que seus produtos perderam o mercado em razão da União Europeia e em razão da globalização. E aí, eles olharam para os partidos de esquerda e descobriram que esses partidos, dos anos 90 em diante, majoritariamente romperam com qualquer perspectiva revolucionária, romperam com o marxismo, romperam com o leninismo, e essa esquerda se tornou a esquerda de diversas bandeiras, mas com uma ideia central, que é basicamente o seguinte: não precisamos modificar nada da ordem econômica, da ordem social. Nós só precisamos de uma evolução com educação, com repressão, com punição, mas de uma evolução nas relações sociais e pessoais, para que opressões desapareçam. Mas não entendem que essas opressões são resultado inevitável da ordem socioeconômica. São produzidas pela ordem socioeconômica. Mas elas abandonaram inteiramente a ideia de mudar a ordem socioeconômica. Então essa direita anti-internacionalização da produção passou a dizer para esses trabalhadores: nós temos a solução, voltaremos a produzir aqui, restauraremos a nossa grandeza. Pelo menos é alguém dizendo alguma coisa. E os votos começaram a aparecer. O Trump, quando fala em América grande outra vez, ele está se referindo a isso. A repatriação do capital, a repatriação dos investimentos industriais e agrícolas e a recuperação da glória passada, que no caso dos Estados Unidos é recente, no caso da Europa não. Ela está só nos livros de história e em monumentos e em museus. Mas ela não está mais no cotidiano das pessoas. Há um empobrecimento econômico, não só político, ideológico, cultural, social, mas econômico na Europa Ocidental. E começou o atrito entre esses dois grupos de direita. É Macron e Le Pen, antes era Hollande e Le Pen, antes Chirac e o pai da Marine Le Pen, o Jean-Marie. E a esquerda virou, de repente, linha auxiliar do Chirac. Como até há pouco, do Macron. O problema na Itália
escolhermos aqui o norte. É o Salvini? É a Meloni? São os neofascistas? Que tem retratinho do Mussolini na gaveta? Ou é o Draghi, o tecnocrata, que acha que a União Europeia resolve tudo, que a Itália deve se curvar à União Europeia? Ou o populista de direita, como era Silvio Berlusconi? E na Alemanha? É a austera, inteligente Angela Merkel, seu sucessor, que se transformou numa espécie de vassalo padrão dos Estados Unidos, que é o Scholz? Ou é a alternativa para a Alemanha? Claramente de inspiração nazista. E a Áustria? É essa a disputa? É o que resta? E na Inglaterra, Steinmeier, a esquerda voltou ao poder. Que Steinmeier é esquerda? Pelo contrário, claramente alinhado a esse neofascismo europeu. E qual a alternativa? Pô, é o Boris Johnson? É isso que restou? E o que faz a esquerda? Grande parte da esquerda. No Brasil você tem as exceções. Mas são exceções. Você pega os revolucionários no Brasil, são poucos. E ou estão em atividade acadêmica, ou no jornalismo, ou dando aulas, ou estão em movimentos políticos que são muito pequenos, não têm voto, pelo menos por enquanto. É o PCO, é o PCBR. PCBR é uma dissidência. Na verdade, é uma recuperação de uma sigla que já houve, que era, no seu tempo, uma dissidência, e agora é uma dissidência do PCB. Não é o PCB do Roberto Freire, né? Aquilo que virou, mas o PCB refundado. E esses grupos, inclusive, se detestam. PCBR, PCB, PCBR e PCO. Há um enfrentamento interno. Mas são os grupos que têm perspectiva revolucionária no campo político, na atuação política, político-partidária. Só que ainda são desconhecidos, têm poucos votos, etc. E há a esquerda institucional. É o PT, é o PSOL, é o PCdoB. E o que se vê no comando da esquerda institucional, e principalmente, é claro, na sua figura central, que é o Lula, que sozinho tem mais votos que esses partidos institucionais juntos, ele sozinho, eles adotaram a ideia e se contentam com essa função de linha auxiliar da direita que se diz democrática. Quando há esse confronto, por exemplo, STF e movimentos golpistas, não há dúvida que é um fato, você deve se posicionar sobre o fato. São situações extremas e você deve apoiar uma coisa ou outra. Ou você apoia um golpe de Estado que não questiona a ordem estabelecida, mas é apenas uma versão da ordem estabelecida, ou você defende as instituições atuais, a Constituição atual e a ideia de que será possível, por esse caminho, avançar. Agora, isso não torna o Alexandre de Moraes o herói da classe operária. O Alexandre de Moraes é uma expressão no judiciário, como Gilmar, como Fux, como Toffoli, como Barroso, da direita liberal burguesa,
Basta ver os votos deles nas questões trabalhistas. Invariavelmente, você tem o voto pelo aprofundamento da famigerada reforma trabalhista e da famigerada reforma previdenciária. Então, eles não são os heróis dos trabalhadores, mas são aqueles que, com coragem, estão defendendo a ordem democrática institucional estabelecida. Há mérito aí, há valor. Agora, essa terceirização, deixa que o judiciário dá conta e a gente vai ficar aqui dizendo, eu e o Biden estamos organizando um movimento pela democracia contra os autocratas. Tenha paciência. O Biden, os Estados Unidos são pais de quase todos os golpes de Estado que ocorreram nas últimas décadas. Aliás, dos anos 30 em diante, há uma avalanche de golpes de Estado e geralmente para a instalação de ditaduras sanguinárias, repressoras e que atacam os trabalhadores e os pobres. Inclusive a ditadura brasileira, a ditadura chilena, a ditadura argentina, o Shah Reza Pahlavi, não seu estabelecimento como Shah, mas o seu poder executivo que ele não tinha antes do golpe contra o Mossadegh. A Guatemala, quando teve um governo que trouxe novos ares, o Jacob Arbenz, novos ares, perspectiva de finalmente haver justiça social, de haver menos desigualdade, uma distribuição de renda justa. Foi derrubado por isso. O cara não era comunista, não era nada. Foi derrubado. O Batista, derrubado em Cuba pela Revolução, também foi colocado pelos Estados Unidos. E aí você vem falar que o Biden, que é dessa linhagem, todos são, o Trump é, a Câmara é, o Obama era, o Clinton, a família Bush, o Reagan, que vai fazer uma aliança contra os autocratas. Esse é o papel da esquerda hoje no mundo? Isso é uma piada. Enquanto isso, a gente desesperada, a gente sem perspectiva, a gente que está saturada desse estado de coisas, está ouvindo o canto da sereia de quem não quer mudar a ordem socioeconômica, mas que fala: vamos romper com esse estado de coisas. Não é para revolucionar alguma coisa, não é para mudar a ordem socioeconômica, mas a promessa da ruptura. Enquanto a esquerda se limita a esse papel de linha auxiliar da democracia liberal burguesa, meu caro Ronald Gimenez.